Universidade Federal da Bahia, mestre em Gestão de Recursos Hídricos pelo IHE, em Delft, Holanda, consultor internacional, atualmente gerente de projetos na Organização de Estados Ibero-Americanos. Possui o Paul Harris Rotary Award do Rotary International. E veio nos falar uma coisa que ele não entende: é governança, água e gênero. Bruno, tirando a brincadeira, eu devolvo a palavra para você para ouvir Maravilha. a sua elegante palestra. Muito agradecido, Mota. Como você acabou de narrar, eu me sinto em casa, feliz pelo convite, Val. Agradeço ao Chico, a Val, ao Mota, a todas as figuras conhecidas, né? Já são quase 4, 5 anos, né? Desde 2018, 5 anos que a gente se encontrou, felizmente se encontrou. Talvez essa aqui seja uma possibilidade de demonstrar quais são os efeitos desse encontro, que a palestra dialoga sobre consequências muito concretas e materiais, em termos de política pública e também na minha vida pessoal, fruto do que o mestrado no IHE Delft permitiu. Você comentou sobre a presença do Leonardo Val. O Leonardo é um estudante, futuro estudante do IHE, está aqui presente também. Vai ser bacana poder compartilhar com ele, que está indo para a jornada na Holanda agora, quais foram os efeitos do mestrado, tanto na minha vida pessoal quanto para o Brasil, em termos de política pública. Vou pedir para compartilhar. Então, vou dar um passo atrás antes de apresentar o contexto foco do projeto, o qual eu liderei desde 2022, para explicar que em 2019 eu fui bolsista do IHE, para os que não têm conhecimento sobre esse fato. Eu fui estudante do mestrado de Governança de Água e Gestão de Recursos Hídricos, mas a minha história vem conectada ao tema de água desde a minha infância, por conta da minha família. Meu pai é hidrogeólogo, é funcionário público focado na zona rural, em projetos específicos de perfuração de poços profundos lá na Bahia. Tem 40 anos exercendo essa função, então eu cresci em um ambiente familiar, que esse tema, que é a escassez de água, era algo absolutamente familiar, naturalmente, né? Como a palavra já diz. Então era muito comum nos almoços de domingo a problemática que para a gente é um pouco distante, que está sempre nos centros urbanos, com acesso ininterrupto à água tratada, saneamento. Mas para mim, desde a infância, era um tema extremamente frágil e delicado. Então, meu pai trouxe esse contexto, eu virei engenheiro civil e logo em seguida criei o interesse de ir para o IHE, que é uma universidade referenciada em todo o mundo no setor, talvez a mais referenciada, mais conhecida, que me possibilitou a criação de novas perspectivas. Então, é sobre uma dessas perspectivas que eu vou falar hoje, que é o recorte de gênero no contexto de água, que no Brasil é extremamente incipiente a discussão. Falo isso com materialidade pela liderança que tomei no ano de 2022 na consultoria OEI-FUNASA. Eu vou falar um pouquinho do que encontrei no contexto, mas também sobre a necessidade de se discutir isso ainda hoje. Então, o contexto do Brasil é o seguinte: a gente tem o impacto na vida da mulher como um recorte, nesse projeto que foi construído em parceria com a FUNASA e a Organização de Estados Ibero-Americanos. Hoje eu sento na cadeira da gerência de ciência, gerente de projetos deles. Nessa ocasião, em 2022, eu era consultor contratado e eu fui contratado para pensar uma política pública com um recorte específico para a área de saneamento rural. Trazendo da Holanda o olhar sobre gênero, obviamente eu encaminhei uma pesquisa teórica referendando quais seriam as ações para que o projeto, nesse decorrer de um ano, pudesse ser implementado. E o que a gente encontra são dados alarmantes, porque 2,5 milhões de mulheres no Brasil não têm banheiro em casa, 16 milhões de mulheres no Brasil não têm acesso à água tratada, 42 milhões de mulheres são impactadas pela falta de esgoto, e aqui 25 milhões de mulheres não recebem a água de maneira permanente, constante, com regularidade, diariamente. Mas trazendo para um nível um pouco mais específico, como é que a ausência de água de fato impacta, né, na vida das mulheres? Aqui tem um estudo feito pelo IBGE em colaboração com a Anticonsultoria Econômica, que foi um projeto da BRK Ambiental, falando sobre a incidência de afastamento por doenças ginecológicas e associando isso à realidade do acesso. Então, aqui a gente tem claramente um impacto significativo, porque o resultado apresenta que 63,4% das incidências das doenças poderiam ser mitigadas. Então, com acesso à água e saneamento, 64% das doenças ginecológicas na população feminina poderiam ser reduzidas.
Então, é esse o nível material do impacto que a falta de água e saneamento pode trazer na vida das mulheres. Além de transdar esse impacto para a vida financeira, não só a saúde, mas também a saúde financeira. Então, a pesquisa do Instituto Trata Brasil mostra que a renda mensal de mulheres que vivem em residência sem banheiro, como eu apresentei, 2,5 milhões, é 67% aproximadamente inferior. Então, o que é que foi pensado? Foi feito no ano passado uma pesquisa sobre o que existia de documentos nesses três setores: saneamento, gênero e a zona rural. Então, os planos de saneamento nacionais, o PlanSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento, a Política Nacional de Saúde Integral, para se estudar qual era a perspectiva de gênero. Esse estudo foi feito em 2017 pela UFMG, para entender qual era essa interseção entre os temas. E o que a gente encontrou, fazendo essa análise tanto desse estudo de 2017 quanto de outros, é que o Brasil não possui essa transversalidade de maneira concreta. Não traz a discussão, as lentes de gênero, para os três campos de política pública que aqui nós estamos discutindo. A zona rural, então os planos conectados à zona rural, os planos conectados às políticas específicas de gênero não dialogam com saneamento, e as políticas de saneamento, mais uma vez, não dialogam sobre gênero. Então, isso no Brasil, mas e no contexto internacional? Né? O contexto internacional tem um olhar distinto sobre essa filosofia. Por isso, eu trouxe da Holanda essa necessidade de implementar aqui nas discussões em que eu estava envolvido, né, enquanto consultor, a perspectiva de gênero no meu setor. Lá, muito avançado, o Green Climate Fund, que é o maior fundo de investimento climático que existe no mundo hoje, a sede fica na Coreia do Sul, mas a gente tem inúmeras potências sendo os contribuintes, e eles descentralizam esse recurso, repito, é o maior fundo investidor voltado para o clima, para países em desenvolvimento. Se tornou uma necessidade, porque o Green Climate Fund colocou isso como política obrigatória, a criação de um plano de ação de gênero para que você acesse o capital. Então, essa é uma política de reforço à temática, mostrando que o cenário internacional está preocupado com a política de gênero, para que você, enquanto nação, tenha a disponibilidade de acessar esse recurso, você tem que construir anteriormente ao projeto de viabilidade econômica ou, paralelamente, um projeto de ação de gênero. Então, isso demonstra como o cenário internacional tem esse olhar cuidadoso e o Brasil precisa se adaptar, não só simplesmente por sensibilidade à causa social, mas também por conta do acesso ao capital. Então, essa é uma força motriz que também está dialogando na direção do reforço à temática. Esse aqui é um exemplo de um projeto que o BNDES, junto com o FIDA e o Ministério da Economia, construiu para acessar. Então, eles estão lançando no Nordeste. Esse foi a data de 2021, a data que foi referendado a aprovação, mas ele não está em execução. Mas para que esse 1 bilhão fosse destinado do Green Climate Fund para o Brasil, esse plano de gênero foi construído. Então, acompanhei, inclusive, as contratações, como é que funcionou, para a gente poder, nessa política pública dedicada ao Nordeste, também ter esse recorte. Então, o Brasil, um país absolutamente desigual, a gente conhece bem as desigualdades regionais, então eu trago também mais uma vez aqui uma informação, acho que muito pertinente, porque esse assunto é um pouco distante de quem está nos grandes centros urbanos. Então, esse ranking de 2022 do Instituto Trata Brasil analisou as 100 maiores cidades brasileiras e ele entendeu que o maior déficit estava conectado às cidades no Norte e Nordeste. Os 20 piores colocados do ranking estavam sediados na região Norte e Nordeste, enquanto os 20 melhores estavam situados na região Sul-Sudeste. Isso é um pouco óbvio para alguns, né? Mas para mim, que sou nordestino e convivo com as políticas públicas voltadas para o Nordeste, é ainda mais claro. Então, é importante dizer que as políticas de gênero elas estão ainda mais conectadas a esse fator de regionalização, ao fator que a gente tenta implementar ações de melhorias na região Norte e Nordeste. Esse aqui é um benchmark que deu origem ao projeto, uma instituição australiana conectada à Agência de Desenvolvimento, que é o Water for Women, que também foi um outro exemplo que a gente utilizou para construir esse projeto. E o que é o projeto? O que foi o projeto? Né? A gente selecionou 18 municípios, em verdade, na região do Cariri Ocidental, na Paraíba, através do percentual de vulnerabilidade social. Essa foi uma proposta que eu fiz no projeto. E para que isso acontecesse, eu tive necessariamente a assessoria e a força de uma agência internacional, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Então, eu vou mudar um pouquinho agora, para não me aprofundar no projeto em si, e vou explicar o que é que foi
que facilitou a implementação desse projeto, que é o lugar onde eu sento hoje, que é a gerência de projetos da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Então, a Organização dos Estados Ibero-Americanos é um organismo internacional semelhante aos organismos internacionais, às agências internacionais da ONU. A diferença entre a OEI e a Unesco, porque os mandatos são coincidentes, a gente trabalha para educação, ciência e cultura, é que a gente tem um foco regional na região ibero-americana, enquanto a Unesco tem um foco global. Acho que assim fica um pouco mais fácil. Então, esse projeto que eu estava narrando para vocês foi um projeto em parceria da FUNASA, enquanto Fundação Nacional de Saúde, representando o Brasil, com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Então, na época, eu era consultor contratado para pensar o projeto e colocar em campo. E hoje, um ano depois da extinção da FUNASA, me tornei o gerente de ciências deles. Então, eles estão há 73 anos atuando na região ibero-americana. Foi o que me possibilitou, enquanto consultor, conseguir articular a contratação de um time. Eu vou pular. Esse foi um dos projetos que... Esse é o projeto que eu estava explicando para vocês. É um projeto referenciado na área de ciência. A OEI atua em 3 mandatos. Então, esse foi o projeto. O nome do projeto é Transformando a Vida das Marias. A parceria com o organismo internacional possibilita o quê? A contratação de pessoa física e jurídica. O projeto foi escrito com aquele embasamento teórico por mim. Tinham 3 pilares: a elaboração de uma pesquisa em campo, a capacitação em loco das associações comunitárias que estavam lá no Cariri Ocidental, e o terceiro era a capacitação dos gestores do setor. Então, a gente teve elaboração de pesquisas, como vocês podem ver, coleta de dados primários sobre o impacto na vida da mulher naquela região, capacitações nas associações, aqui estavam falando da capacitação das associações de reciclagem, que resíduos sólidos é um tema conectado ao saneamento, apesar de, para muitos, isso não também ser óbvio, né? O Brasil tem a compreensão de saneamento em 4 eixos, o resíduos sólidos é um deles. Drenagem urbana também, esgoto e acesso à água tratada, são os 4. Então, a gente conseguiu compor um time, aqui está o time representado, eu montei esse time de 30 pessoas, foram 30 consultores da OEI na época, a gente tinha esse time indo para campo, uma parcela significativa indo para campo, a partir do lançamento do projeto, que foi em setembro, e a gente teve essa primeira capacitação aqui no mês de dezembro, e as capacitações das lideranças começando aqui em Brasília, para trazer o tema da transversalidade de gênero. Então, mais uma vez, o projeto tem pesquisa, capacitação e as oficinas de campo, e ele descreve o que a gente estava querendo fazer, uma política inovadora no Brasil. Não existe no sistema de informação brasileiro essa informação recortada sobre o impacto na vida da mulher, principalmente no rural. E as iniciativas a nível nacional ainda são bastante incipientes. Só a Agência Nacional de Águas possui um comitê que discute essa temática transversal, água e gênero. A gente tem as capacitações das lideranças do setor, como eu narrei, usando uma metodologia que foi aplicada na Europa pela Gender Water Alliance, 2 workshops presenciais em Brasília, mais de 100 líderes capacitados, era o objetivo. E, por fim, as oficinas que vocês viram a imagem, que era a oficina direta de campo, manejo de resíduos sólidos era aquela foto. Mas gênero e água, o que é isso? Construções de banheiros secos, acesso a microcrédito e construção de fossas ecológicas, eram essas temáticas. Mais de 500 mulheres capacitadas. Aí eu vou agora falar sobre alguns percalços. A gente executou o lançamento em setembro desse ano, bastante contente, foi muito esforço de fevereiro a setembro para colocar de pé esse projeto, construir aquele time, articular a ida a campo. A gente teve o ministro da Saúde, a ministra da Mulher fazendo o lançamento do projeto. Em dezembro a gente teve aquela visita. Todavia, a FUNASA ela foi extinta no dia 2 de janeiro por medida provisória. Então, isso paralisou absolutamente as ações que a FUNASA hoje demandava à Organização dos Estados Ibero-Americanos durante o período que a medida provisória ficou sem votação. A situação da FUNASA atual é o seguinte: a nova estrutura do governo foi votada recentemente e a FUNASA caducou a medida provisória que a extinguia, ou seja, a FUNASA está de volta. Entretanto, ela está de volta completamente sem orçamento, sem pessoal, etc., e aguardando um decreto legislativo, que não é um decreto do Executivo, é um decreto do Senado, sim, que vai regular os efeitos da extinção da FUNASA. Então, durante esse período que ela deixou de existir, por medida provisória, muita coisa aconteceu. Os servidores foram para outros locais, o recurso foi realocado em outras instituições. E o que é que vai acontecer com a nova configuração da FUNASA retornando? Esse decreto vai vir para
readequar, para regular os efeitos negativos, né, dessa extinção que foi temporária, digamos assim. E nessa extinção temporária, em fevereiro desse ano, na condição de consultor ainda, o projeto foi paralisado naturalmente por conta da Funasa. A OAI me convida para que eu assuma a cadeira de gerente de ciências dos projetos dele. Então, eu mantive minha conexão com o projeto que construí, mas agora falando de um outro lado, que não mais da consultoria, e agora sim da Organização dos Estados Ibero-Americanos enquanto organismo internacional. Esse é um dos projetos do meu portfólio hoje, e agora na volta da Funasa, na semana que vem, a gente tem uma discussão sobre a volta ou não do Transformando a Vida das Marias e a da continuidade das atividades. E você, como é que é a sua realização? Uma coisa a gente sabe que você foi bem, deu certo, aconteceu muita coisa, mas assim, lá no fundo do coração, como é a questão do, você realizou o sonho de verdade? Era o que você imaginava? Como é que foi isso? Sobre Delphi, Sobretudo, que assim, é a pontinha do iceberg, depois começa, quando você vai ver, tem muito mais, né? Foi só o ponto de é, partida. Val, isso é um desejo meu, eu acredito de fato. O Chico também tem essa percepção, né? E o investimento que é feito em educação é um investimento que se desdobra e gera um impacto tremendo transversalmente na vida da pessoa por completo. Uma vez o mestrado me trazendo o contato que tive na Holanda, a perspectiva internacional. Hoje eu sento na cadeira de um organismo internacional, na gerência de múltiplos projetos que dialogam com políticas públicas milionárias no Brasil por conta do mestrado. Eu sinto que o mestrado Uhum, uhum. me deu a segurança que eu precisava profissional, né? Estava na fase inicial ali, estava na Unesco como consultor, mas ainda assim dando os primeiros passos na carreira. E o fato também de me conectar ao Rotary me possibilitou, e eu não sei se eu já comentei isso aqui, eu fui o representante dos alunos do Rotary durante o meu período, né? Então eu representava os 20 alunos e fazia visita aos clubes rotarianos da Holanda. E conheci muitas pessoas dos clubes rotarianos, inclusive um dos financiadores de alguma das bolsas do IHE, que é o WinRust, que foi o programa do Rotary, ele possibilita que você se conecte com um Dutch Friend, que eles chamam, né? E aí eu tinha um gerente Uhum. civil experiente com uma empresa de consultoria na Holanda. Então, assim, isso também agregou muito os encontros com o IN, além do IHE em si, mas esse encontro que o Rotary também possibilitou. Então, eu volto ao Brasil com uma perspectiva completamente distinta da que fui, naturalmente, né? De fato, uma mudança significativa aconteceu e tentei implementar isso através das consultorias internacionais, né? Dos organismos internacionais. Então, acabou que minha carreira continuou dialogando. Então, é muito óbvio, né? Quando eu narro o histórico, é, a ligação direta entre os efeitos versus o que eu hoje exerço como profissão. Então, sim, fico bastante realizado. Tem um caminho enorme, estava brincando com o Chico, né? Falando sobre a Vivi, que também foi do HE. A Vivi também está em um organismo internacional. Então, você percebe que essa lógica do IHE, de você sair do Brasil, fazer um mestrado super referenciado, você volta e você está normalmente associado a esse lugar de fala. Uhum. É, Como é que é a quantidade de mulheres na área indígena, por exemplo? Isso aí não é uma coisa natural para eles com relação a essa questão de saneamento básico, enfim? Como é que é isso aí? Não, Chico, infelizmente não. A gente acredita que é um pouco óbvio, né, que os recortes das políticas públicas a nível nacional vão ter essa segregação. Comunidades indígenas, comunidade quilombola, foco em comunidades vulneráveis na área do Nordeste ou Norte, mas não. São extremamente pulverizadas as iniciativas que atendem essas demandas e não tem clareza em termos de dados, porque o Sistema Nacional, por exemplo, de saneamento, ele não desagrega os efeitos por gênero. Então, você não consegue ter essa informação de maneira direta das políticas públicas de saneamento. Era esse um dos objetivos do projeto, né? Ir a campo para fazer um piloto e elencar quais seriam os indicadores. Por exemplo, região indígena. Quantas pessoas indígenas são impactadas pela política do Plano Nacional de Saneamento Rural? A gente não tem essa informação. Então, por incrível que pareça, quando eu estava na Bahia, eu brinco com meu pai. Quando eu estava em Salvador discutindo política pública municipal, eu achava que no estado da Bahia, a nível estadual, as políticas públicas teriam uma robustez que me traria, talvez, enfim, mais alegria, pensamento positivo, otimismo. E aí você muda para a cúpula, vem para Brasília, aí você vai discutir na Fundação Nacional de Saúde, que era a responsável nacional pelas políticas públicas de saneamento nas cidades com menos de 50 mil habitantes, que são essas regiões que a gente está discutindo aqui, e também não tem
Aí o projeto estava alocado na chefia de gabinete, na presidência, com um organismo internacional. Então, possibilitava discussão com outras instituições, a Agência Nacional de Águas, com o Ministério do Desenvolvimento Regional. E as políticas públicas no Brasil, ainda que da cúpula, elas não têm esse recorte. A gente não tem no Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que é o SNIS, infelizmente, essa possibilidade de mensurar. É ainda muito a caminhar no setor. É. Eu tive uma vez viajando para Moçambique e eu fui para uma cidade onde tinha investimentos brasileiros lá, foi no início dos anos 2000, e eles estavam removendo uma cidade de indígenas locais, indígenas, pessoas que nasceram lá, e então a Odebrecht fez uma série de casas para eles construir uma vila. Dentro de cada uma dessas casas tinha cozinha, tinha banheiro, tinha quarto, tinha tudo. E uma pessoa que foi comigo, e eu fiquei conversando com ela umas 3 horas, e da Odebrecht, ela me disse que estava indo lá resolver um problema, porque descobriram que quando as pessoas se mudaram, os banheiros que não estavam sendo usados, a população construiu banheiros, latrinas, fora das casas, porque é assim que eles eram habituados. As cozinhas não eram utilizadas, porque eles usavam o fogo fora da casa. E os quartos não tinham as suas portas internas para os seus filhos usados, porque os filhos estavam habituados a acesso direto aos quartos. Então, tiveram que fazer portas para fora diretamente. Então, essa é uma dificuldade que existe. Quer dizer, ou seja, tu vai investir ali, por exemplo, como é que tu cria isso aí? Quer dizer, tem uma questão de tradição junto com cultura e tu tem um investimento. Como é que tu muda isso em um dia, em um ano, em 10 anos? Não é simples, né? Inclusive, essa é a área de foco do mestrado que o IHE oferece, Chico. Governança de água estuda exatamente essa transversalidade. Pega um público majoritário de engenheiros e traz os fatores sociais, culturais para o pensamento dos projetos de infraestrutura. Tentar agregar essa perspectiva que, por vezes, o pensamento tecnicista, por vezes, vou ser um pouco mais duro, majoritariamente, quase em totalidade, não resolve. Se você não tiver um olhar múltiplo, sistêmico sobre os efeitos do saneamento enquanto cultura, enfim, tradições, relação com a natureza, o rio que está próximo, a localização da sua casa perante aos outros, se você tem uma liderança comunitária ou não, isso tudo influencia na adesão ou não à política, né? Então, era esse o foco. Então, você foi direto ao ponto. Eu queria fazer um comentário, Chico, não sei se você conhece, eu levantei durante esse ano o material de uma empresa americana que surgiu por conta de uma ação do Rotary. Não sei se você já ouviu falar, H2O, Open Doors, Sim, H2O. Então, sim, o John Kaufman me procurou esse ano e ele fundou uma empresa de impacto social na área de água e saneamento, fruto do trabalho do Rotary. Inclusive, na própria apresentação que eu tenho aqui, quando ele vai introduzir a empresa, ele apresenta que o Rotary Club, junto com esse projeto de acesso à água e saneamento, foi o pioneiro que deu origem, inclusive, aos exercícios dessa instituição que chama Global Water First. yeah. Então, assim, um exemplo do Rotary, mais uma vez, tirando o IHE, que eu conheci de maneira prática, né, na área de água e saneamento, e ele escreveu um livro, compartilhou, inclusive, o livro. Eu vou pegar o link do livro para compartilhar com você, porque eu achei... Legal. Né? Mas para trazer para o grupo a questão do recorte do gênero junto aos povos indígenas, e que isso fez a gente perceber que existem diferenças culturais que precisam ser pensadas, né? Quando se trabalha o gênero, a água e governança. Você traz um pouquinho para a gente isso? Com certeza. O recorte de gênero, como é feito? No Brasil, não existe a necessidade, como, por exemplo, no GCF, pede em projetos internacionais, de um planejamento da política pública de saneamento com essa perspectiva de ação. Então, a gente não tem nas políticas públicas de saneamento globais, nacionais, por exemplo, o Plano Nacional de Saneamento Rural, o PNSR, que é quem rege todas as ações e as diretrizes e estratégias nacionais, o recorte dedicado a gênero, muito menos à questão indígena. Então, aqui você já vê uma lacuna dupla. Já tinha respondido anteriormente para o Chico que o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, o SNIS, ele não tem esse recorte.
E o que é que está acontecendo agora? A ONU está, junto com a agência ONU Água e ONU Mulher, tentando trazer a contextualização da ODS número 6, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é voltado para a água, junto com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável voltado para gênero, para fazer com que as informações que vêm do país, aqui no Brasil quem faz isso é a Agência Nacional de Águas, tenha a necessidade de contribuir com indicadores de contextualização. Então, agora, quando uma vez a ANA precisa informar a ONU sobre o desenvolvimento da ODS 6, ela vai conter indicadores de gênero. Então, porque isso não acontece. Então, isso é um projeto ainda em andamento. Quem lidera é a ONU Água, é a ONU Mulher. Só tem uma brasileira envolvida, representando o Brasil, que é a diretora da Universidade Federal de Minas Gerais, Fernanda Matos. Ela é a liderança nessa temática no Brasil, água e gênero. Ela fez parte do projeto, ela foi contratada como consultora, inclusive, por essa razão, por ela ter essa representatividade, né? Agora, falando sobre os impactos, né? Sobre como é que isso é pensado, né? O fator cultural. Eu vou lhe dar um exemplo positivo, porque eu só fiz críticas até agora, né? O Brasil, apesar de ter dificuldade de pensar em gênero nas políticas públicas, ele tem um modelo de gestão de saneamento rural que é referenciado em todo o mundo porque considera a participação social como um fator cultural que agrega o pagamento das tarifas de água. Então, olha o ponto que eu estou te dizendo. Engajar aquela pessoa da comunidade no processo de manutenção do filtro, fazer com que ela faça parte do comitê de administração daquela agência que regula e gerencia a prestação de serviço de saneamento da localidade, aumenta significativamente o número de tarifas sociais que são pagas. Então, participação social, engajamento social, se não fosse levado em consideração, dentro da estrutura do projeto de oferecer pela Companhia de Saneamento da Bahia, do Estado do Ceará, esse fator, que é a participação social como um elemento cultural que vai agregar no volume de pagamentos, e o projeto não teria o mesmo efeito. Esse é um exemplo, né, o engajamento social. E o Brasil é referência nisso com o CISAR, que o mundo inteiro, inclusive, referencia, porque o Banco Mundial elevou, né, fez uma pesquisa sobre modelos de saneamento rural que são referência no mundo, e lá no Ceará, a gente tem um que chama CISAR, que é conectado à companhia de saneamento. E ele tem esse fatorzinho de diferença que é quem é responsável também é a comunidade. Sendo que a gente não tem essa cultura de saneamento, as propriedades rurais não tratam de seus resíduos, nem os do banheiro. Os urbanos, quando montam seus ranchos, que são cidades à beira de lagos, também não se preocupam com saneamento ambiental. Como foi sua experiência em outros países em relacionamento ao saneamento rural? Rural. Por exemplo, em países desenvolvidos, Gilmar, Alemanha e Holanda, que tive contato durante o período, né, durante o mestrado, a gente não tem esse viés, né, não tem o recorte pelo subdesenvolvimento, o recorte rural. Mas eu tive na Índia, né, durante 6 meses, fazendo uma pesquisa na área de água também, isso em 2017. Eu estava na região de Ahmedabad, que é pertinho do Paquistão, e é uma região que tem uma escassez de água semelhante ao semiárido brasileiro, também uma região de semiárido. E os fatores são absolutamente distintos. Gênero, inclusive, não vou nem comentar, porque a religião é extremamente difícil, né? Porque a maior parte são muçulmanos, como eu disse, está próximo do Paquistão. Então, essa discussão de água e gênero nem cabia na política pública lá, né? Nem existia profissionais mulheres trabalhando nas políticas públicas que eu estive envolvido durante a pesquisa. Mas sobre a lógica é muito semelhante. A política pública em si também pensava na distribuição de cisternas na época. Era um projeto que a gente tem, inclusive a cisterna, há uma discussão que foi criada aqui no Brasil e etc. Existe essa dúvida se foi ou não foi lá no Nordeste, mas lá na Índia existia, junto à FAO, uma visão que a descentralização das soluções de saneamento, ou seja, cisterna, que é uma solução pontual, que você consegue colocar na casa da pessoa, coletar a água diretamente do telhado, era um dos caminhos. Então, assim, em outros países semelhantes ao Brasil, né, o Brasil e a Índia estão no BRICS, estão ali numa faixa de desenvolvimento, apesar das diferenças muito óbvias, né, população, nível de pobreza, religião, etc., as políticas públicas são semelhantes na área de saneamento rural. De que forma essa destruição aí, esse afastamento da Funasa, ainda que temporário, mas ocorreu, prejudicou os projetos na área
E qual a segunda questão quais as perspectivas após a regularização da situação? Eh, o que pode acontecer? Tá bom. Boa pergunta, viu? Porque esse aí é um tema atual aqui em Brasília, né? Os efeitos da extinção da Funasa e da negociação dos cargos. É o seguinte, desde janeiro até a negociação, até a votação da medida provisória que dialogava sobre a nova estrutura do governo federal, os novos ministérios, a Funasa passou por um processo de limbo, não sabia se ia se manter extinta ou não. Nesse interim, todos os funcionários e todos os cargos foram realocados. Foi criado um departamento de extinção da Funasa no Ministério das Cidades. Isso gerou uma enorme preocupação, indo direto ao ponto, agora falando como cidadão, porque o foco da Funasa, que tem extrema capilaridade, porque está em todos os estados com as superintendências, são as cidades com menos de 50 mil habitantes. Então, você não tem o Ministério da Saúde, ou o Ministério do Desenvolvimento Regional, ou outra instituição federal que foque no rural. Então, com a extinção da Funasa, a criação do departamento de extinção lá no Ministério das Cidades, uma das competências novas do Ministério das Cidades passou a ser também a zona rural. Então, um pouco da preocupação talvez o Ministério das Cidades passe agora a exercer o papel que a Funasa antes exercia, atendendo cidades com menos de 50 mil habitantes, pequenas cidades rurais e zonas rurais. Agora, uma visão dos bastidores, né? Agora, talvez pensando como especialista, eu acho que tinha um efeito muito direto sobre a população e a relação com a prefeitura. Eu acho uma grande perda a gente agora ter uma instituição sendo retomada sem nenhuma estrutura, não tem pessoal, não tem um orçamento dedicado, todos os contratos e convênios foram transferidos para o Ministério das Cidades, eles voltam. Então, isso vai demorar 6 meses a 1 ano para que a gente possa vir a ter, isso não é esperado de maneira unânime por todos, a gente pode voltar a ter, obviamente, uma instituição muito mais reduzida, mas que contribua diretamente. Eu acho que quem vai cumprir o papel, não sei se bem ou mal, isso aí a gente vai ter que aguardar, é o novo Ministério das Cidades, mas para quem está lá na ponta, principalmente que dialogava com as políticas públicas via superintendência, foi um impacto bem grande. Mas nós estávamos também comentando de que o tema de gênero e água não está somente na questão do saneamento rural, com respeito à água. De fato, dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é o instrumento de política nacional de recursos hídricos, 9433, acho que se foi nas sucessivas melhoras, né, atualizações do plano que ocorrem cada 3 anos, né, e que é de responsabilidade da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e da ANA. O tema do gênero está muito presente. De fato, há mais de, eu acho que mais de 8 anos, a parceria com a Gender Water Alliance e outras, inclusive tem um projeto do São Francisco, provavelmente você conhece, Peixinho, que foi com a Lígia Albuquerque, né? Sobre essa questão do gênero. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso, a questão de recursos hídricos e gênero, que é importante para o Rotary porque está dentro de nossas áreas de enfoque. Posso sim. A mesma pessoa que eu citei, que era responsável, né, por liderar esse projeto de contextualização da ODS 5 e 6, que é a Fernanda Matos, ela é representante do comitê da ANA. Então, eles fazem mensalmente ou bimensalmente divulgações sobre os efeitos do que a ANA produz em relação à pauta transversal de água e gênero. Todavia, trazendo para o rural, a gente tem essa inexistência. E outro ponto importante ainda que tenhamos na discussão dos recursos hídricos políticas públicas que dialoguem com gênero, quando voltamos para o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação, ele ainda é inexistente. Então, você tem políticas sendo executadas, mas esses indicadores que levariam a política nacional de saneamento, trariam a perspectiva de gênero, eles não são medidos. Então, talvez esse tenha sido o meu ponto-chave. Apesar de você ter no urbano e nos comitês de bacia e na Secretaria de Recursos Hídricos a discussão, o que não existe ainda são os indicadores que conseguem mensurar, por exemplo, o projeto do São Francisco, né? Então, você tem iniciativas pulverizadas, mas não tem uma centralidade. E, principalmente, o ponto que eu trouxe é a ausência no rural, né? O rural como as mulheres no rural, como eu trouxe ali a desigualdade regional, está nos 20
os 20 piores índices no ranking do Trata Brasil estão na região norte e nordeste, isso mostra como, naturalmente, o semiárido está lá e a região norte e nordeste que mais precisa de impacto. E as cidades menores, que são as cidades que têm menos de 50 mil habitantes, que eram foco da FUNASA. Então, o tema de gênero ele tem um impacto significativo, real, muito maior nessa realidade do campo, da mulher que tem que buscar água, né, a 6 quilômetros de casa, que cuida do filho quando está doente ali por doença de veiculação hídrica e bebe água da cisterna. Então, esse é o campo, mas sim, concordo, Palombo. Na Secretaria de Recursos Hídricos, a visão ampla do tema, mas infelizmente a gente não consegue mensurar isso ainda, né? E neste momento, então, eu, com muita satisfação, passo a palavra ao companheiro Alberto Palombo, pedindo a ele que faça o agradecimento ao nosso palestrante. Bom, primeiro eu vou fazer os agradecimentos, mas agradecendo também a deferência da presidente Valda em me encomendar essa tarefa, não, esse prazer, né? Que realmente vemos aqui o resultado do Rotary apoiando os jovens profissionais para poder realmente ir atrás de conhecimento para trazer e aplicar em projetos importantes, em iniciativas importantes que tenham benefício para a comunidade que servimos, que é realmente o propósito do Rotary. Então, Bruno Peixinho, meu vizinho, sempre brinco, né? A gente foi vizinho aqui no prédio, se encontrou 2 vezes e nem sabíamos que trabalhávamos nas mesmas coisas, e somente foi quando o Chico Chilavitz me alertou de que o Bruno Peixinho era o candidato para a Bolsa de Delft. Então, eu fiquei sumamente feliz e disse, isso tem futuro. E o mesmo para Leonardo, né? Vou aproveitar para congratular o Leonardo, que vai para o Delft também. Então, Bruno Peixinho, colega, muito obrigado pela sua palestra e em nome do Rotary Club Brasília 5 de dezembro, eu sou presidente Val Blanco, temos aqui para você esse certificado que o Rotary Club de Brasília 5 de dezembro que se reúne às quintas-feiras, convida pessoas ilustres como você para que traga momentos de interesse e oferece esse certificado ao Bruno Peixinho, que desenvolveu com maestria e competência o tema Rotary, Governança, Água e Gênero, e assinado pela Valéria Blanco. Eu convido novamente a saudarmos o Pavilhão Nacional, com a salva de palmas, e com o bater do sino, eu encerro a nossa reunião.